Por mais que Piedade implore, Paulina está decidida a se entregar. As duas saem do quarto aos prantos. Paulina garante que vai se adaptar à cadeia. Piedade suplica para que a querida pare de se fazer de abnegada. A coitada afirma que está no limite e não vai se matar. Paulina desce as escadas. Adelina pede para Lalinha contar o que aconteceu, enquanto ela conta para Piedade. Vovó Piedade liga para Carlos Daniel se apressar, pois Paulina está indo se entregar à polícia. Lalinha revela a Paulina que Stephanie sofreu um acidente. Paulina teme que tenha sido a culpada disso. Merino ordena ao subordinado para seguir a que se diz ser Paola. Amador fica reflexivo sobre Paulina não saber que Paola é irmã gêmea dela. Célia pergunta para uma vizinha se chegou alguma correspondência em nome de Paulina. Micaela confirma e lembra que já colocou na porta dela há alguns dias. A enfermeira recomenda para Willie e Leda que deixem Stephanie descansar após o sedativo que ela recebeu. Willie pede para Leda acompanhá-lo na denúncia contra Paulina, e ela aceita na hora. Stephanie fica descansando. Paulina confirma com Lalinha que Verônica foi quem lhe comunicou do acidente da doida, e sai para ligar para ela. Verônica revela para a querida que Stephanie bateu em Viviana, Willie a levou para o escritório, eles brigaram e ela caiu feio. Paulina percebe que a culpa é dela. Verônica conta que há chances de Stephanie ter um parto prematuro. Paulina pede para a secretária ligar para Patrícia para ela ficar com Stephanie, pois não pode fazer isso. Verônica afirma que o fará. As duas encerram a ligação. Paulina se sente desolada. Adelina avisa a Paulina que quer acompanhá-la para visitar Stephanie e assim cuidar de sua menina. Paulina revela que não vai, pois Stephanie a odeia e sua presença não seria benéfica. Adelina aceita, triste. As duas partem para ver como vovó ficou ao saber dessa notícia. Piedade acende uma vela para a Virgenzinha. Ela fica feliz ao se deparar com Paulina ainda na casa e ver que ela não foi embora. Paulina avisa que Adelina quer ficar com Stephanie. Piedade aceita, muito triste, e que ela mande seus desejos de melhora. Paulina admite que pode ter sido a culpada pelo que aconteceu com Stephanie. Patrícia recebe o telefonema de Verônica e decide ir de imediato para a clínica. Leda chega diante de Merino e apresenta Willie como marido de Stephanie Bracho e próxima pessoa a denunciar Paulina. Paulina conta para Piedade que falou tudo para Stephanie e por isso está se sentindo tão culpada sobre esse acidente dela. Apesar disso, ela não vai se entregar apenas por esse momento, mas se conforma de ir. Willie diz a Merino que Paulina está na casa dos Bracho ocupando o lugar de Paola. Merino afirma que todos dizem o contrário, mas Leda afirma que isso é um plano para encobrir a rival. Merino revela que Paola está de volta ao país. Rodrigo deixa Carlos Daniel em casa. Carlos Daniel pergunta a Adélia onde está sua mulher, e ela diz que está no quarto da vovó. Paulina garante a Piedade que Carlos Daniel não vai convencê-la a não se entregar. Carlos Daniel aparece do nada e tenta convencer Paulina a não se entregar, e sim a fugir. Piedade pede para o neto insistir mesmo e se retira. Paulina afirma que não pode ficar, pois deveria ter evitado tudo isso assim que esteve diante da acusação de roubo que Paola armou. Ela abraça Carlos Daniel muito emocionada. Willie e Leda descobrem por Merino que Paola está internada na mesma clínica de Stephanie e concordam em reconhecer a megera lá. Stephanie acorda com dores e chama a enfermeira pelo botão. Carlos Daniel pede que Paulina seja a esposa dele e mãe de seus filhos. Paulina chora por não poder. Ele suplica para ela não abandoná-lo. Paulina admite que o ama mais que a própria vida. Carlos Daniel a beija com ternura. Felipe e Guilherme provocam Viviana e a culpam de Stephanie perder o bebê. Viviana enfrenta os dois. Leandro tenta parar a briga e Viviana cospe fogo em cima dele. Viviana grita para todo mundo ouvir que Leandro a largou por outra e ameaça dizer o nome dela. Leandro toma as rédeas da situação e ele mesmo anuncia para todos o nome da nova dona de seu coração, Verônica. Todo mundo aplaude o querido, humilhando Viviana. Verônica revela a Rodrigo que Stephanie foi para uma clínica. Adelina e Patrícia tentam acalmar Stephanie, que afirma estar sentindo que seu filho morreu. Adelina quase desmorona em cima da filha. Elvira chega e leva Stephanie para fazer o ultrassom.
Paulina recomenda que Carlos Daniel vá para a clínica ver Stephanie. Piedade pede para Paulina ir também. Paulina hesita, mas acaba convencida a acompanhar o amado. Piedade reza para os dois se unirem. O oficial designado por Merino vê o carro dos Bratos saindo e o segue. Os operários exaltam Verônica e enaltecem Leandro, enquanto Viviana os enfrenta. Priscila tenta ajudar a amiga, mas ela avança em Felipe. Leandro dispensa a todos, deixando a ex uma pilha de nervos. Viviana garante a todos os inimigos que vai continuar lá e recomenda que se eles estiverem achando ruim, que peçam a cabeça dela para Rodrigo. Ela tem um ataque de pelanca no meio de todos. Mais tarde, Piedade conversa com Chico e os demais empregados sobre Stephanie. Todos estranham que Paulina tenha resistido a ir visitá-la. Piedade disfarça e se retira para ir rezar. Leda e Willy chegam na clínica para averiguar onde está Paola. Patrícia dá atualizações para Paulina e Carlos Daniel. O doutor aparece e revela que Stephanie está esperando o menino. O ruim é que ela precisa de uma transfusão de sangue. Paulina conta que o tipo sanguíneo dela é universal e se propõe a doar para a outra. Adelina agradece a Deus por Paulina estar ali. Willy chega com Leda e pergunta o que houve. O doutor pede para Paulina se deitar ao lado de Stephanie. Elvira observa a gêmea de Paola, muito confusa. Stephanie se surpreende ao ver que é Paulina quem vai doar o sangue. Carlos Daniel critica Willy por não estar com Stephanie quando ela mais precisa e revela que Paulina está doando sangue para ela. Willy se revolta ao saber disso. Stephanie rejeita o sangue de Paulina, mas o doutor afirma que é para salvar a vida do bebê. Stephanie lembra que é o mesmo sangue de Paola, já que elas devem ser irmãs com certeza. Elvira escuta tudo atenta. Paulina diz que finalmente o sangue vai servir para alguma coisa boa. Stephanie fica confusa. Willy dá um piti, exigindo que Paulina não doe sangue para sua mulher. Leda e Patrícia tentam interceder, mas o surtado vai atrás do quarto da transfusão. Leda opina que Willy tem razão, tipo, imagina ter o sangue de uma bandida na esposa e no filho. Carlos Daniel chama Leda de cara de pau e exige conversar seriamente com a megera depois. Elvira impede a entrada de Willy no quarto. Ele grita que quer barrar a transfusão, mas Elvira avisa que já é tarde demais. Patrícia elogia o controle de Carlos Daniel. Ele garante que em breve vai detonar Leda. Um figurante fala ao telefone que está na clínica São Lourenço. Carlos Daniel percebe que está na mesma clínica de Paola. Merino mostra a Amador o mandado de prisão em nome de Paola Bracho. Portanto, logo saberão se ela é ou não a usurpadora. Carlos Daniel conta para Patrícia que tem uma pessoa lá na clínica que precisa ver. Patrícia quer saber quem é, mas ele não revela e sai às pressas. Em seguida, Patrícia reclama desse mistério todo para Adelina. Adelina fofoca que Carlos Daniel estava se referindo a Paola. Leda escuta tudo na surdina. Carlos Daniel revela a Galícia que é marido de Paola Bracho. Leda escuta Adelina e Patrícia conversando e decide tomar uma atitude. Carlos Daniel pede para ver Paola. Galícia sai para acompanhá-lo. Leda vê os dois saindo da sala e os segue. Carlos Daniel e Galícia entram no quarto de Paola. Leda quase entra também, mas é barrada pelo segurança. Carlos Daniel encara Paola prostrada na cama. Stephanie é levada de volta para o leito. Willy conta para Patrícia e Adelina que os médicos veem chance de melhora do bebê. A enfermeira pede para todos saírem. Willy dá um beijo na testa de Stephanie e se retira. Na sala de espera, o bandido começa a chorar. Adelina não se comove, mas Patrícia sim. Willy culpa Paulina por essa tragédia, e mesmo que seu filho tenha o sangue da usurpadora, não se arrepende de tê-la denunciado à polícia. Nalise explica para Carlos Daniel que o corpo de Paola não responde ao cérebro, e ela está resistindo à morte. O doutor revela que a megera está assim graças a um acidente grave que sofreu. Carlos Daniel deixa claro que não sabia de absolutamente nada e decide assumir a responsabilidade da bruxa. Galícia não vê sinal de recuperação, a não ser que ocorra um milagre. Willy fala de costas para Patrícia e Adelina como um retardado. Ele garante que Paulina vai presa. Adelina fica desolada e Patrícia o condena, pois Paulina é boa.
Willie esculhamba Paulina por ter inventado sobre o caso dele com Viviana para Stephanie. Adelina se revolta e o acusa de ter mesmo um caso com a novinha. Willie admite que é verdade, mas não era para Stephanie ficar sabendo. Adelina ressalta que Paulina doou sangue para salvar a vida do filho dele e o chama de mal agradecido. Patrícia também defende Paulina perante Maluco. Paulina chega aos pandarecos depois da doação, preocupando Adelina e Patrícia. Willie torce para que ela morra. A enfermeira explica que ela doou muito sangue e está fraquíssima. Patrícia sai atrás de Carlos Daniel. Willie grita que Paulina deve parar com esse teatro, já que Lobo estará na cadeia, pois a denunciou junto com Leda. Merino acerta os últimos detalhes com Amador antes de partirem para prender Paulina. Os dois marcam a prisão para o dia seguinte bem cedo. Willie grita que não vai agradecer Paulina, pois o sangue que ela doou foi uma reparação ao dano que ela causou contando a verdade para Stephanie. Paulina dá razão ao boçal. Patrícia pede para levar Paulina para casa. As duas saem, enquanto Willie esperneia nos ouvidos de todos. Carlos Daniel se pergunta se Paola está lhe enxergando. Nem Galícia sabe responder isso. Lisette pede uma fantasia de Mulher Maravilha para Piedade. A vovó morre de impaciência querendo uma notícia. Patrícia chega com Paulina horrível e revela que ela doou sangue para Stephanie. Carlos Daniel chama por Paola e ela olha para ele. Ele pergunta se ela está lhe ouvindo.